Olá! Navegar pela internet se tornou cada vez mais inseguro. Com a pandemia de Covid-19 e a necessidade de trabalhar online, os cuidados com a segurança foram redobrados. Nada garante proteção. Hackers à solta e na Deep Web, o submundo da internet, estão na espreita. O vazamento de dados pessoais, invasão de contas ou roubo de informações são práticas recorrentes. E aí, se isso ocorre com qualquer pessoa no meio cibernético, o jeito é apelar para a justiça. A lei que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos é conhecida extraoficialmente como Lei Carolina Dickmann, nome da atriz que foi vítima de vazamento de fotos íntimas na web. Em 2021, foi sancionada uma lei que amplia as penas por crimes de furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos como celulares, computadores e tablets. Outra lei chamada LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, como o próprio nome diz, garante a segurança das informações pessoais na web. Vamos saber mais sobre esse assunto no Preservar a Lei, que começa agora. Fake news, ofensas, difamação, vazamento de dados pessoais. Com o avanço da tecnologia e o uso constante das redes, a regulamentação de condutas ilícitas no ambiente virtual se tornou obrigatória. Atualmente, entre as leis que protegem a segurança dos usuários, está a de número 12.737, que trouxe alterações no Código Penal, especificamente sobre os crimes virtuais e delitos informáticos. Ela tipifica, entre outros, o crime de invasão de dispositivo, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro dos dados ou comunicações eletrônicas privadas e sigilosas, como fotos íntimas, a pena é aumentada de 6 meses a 2 anos e multa. Portanto, fique atento aos seus direitos e se proteja nas redes. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Bruno Bione, professor e consultor jurídico na área de regulação e tecnologia, e com o Tiago Tavares, presidente da SaferNet. Sejam muito bem-vindos ao Preservar a Lei. E eu começo aqui com o Bruno. Eu queria saber, a legislação ajudou a dar uma maior segurança para as pessoas e para os dados, claro? A lei é um dos instrumentos, das ferramentas, né? Então, a gente teve avanços na seara penal, com a chamada Lei Carolina Dickmann, mais recentemente com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e outras, mas não é o único e talvez nem o mais potente dos instrumentos, e aí a gente tem que levar em consideração como que você pode ter cuidados no dia a dia da sua vida digital para você poder se precaver a esse respeito. Então, eu diria que é muito mais uma questão de formação de uma cultura de proteção de dados pessoais que começa com a lei, mas não termina e nem se encerra com ela. Tiago, queria saber que, por outro lado, aí houve um crescimento das redes sociais, acabou expondo ainda mais as pessoas, né, numa velocidade assustadora. Como que a gente consegue conter isso? De fato, há um aumento sistemático e persistente no número de fraudes e crimes cibernéticos. Essa é uma tendência mundial e que tem sido sentida especialmente aqui no Brasil durante o período da pandemia. Os indicadores, por exemplo, da SaferNet indicam um aumento superior a 100% no número de denúncias envolvendo conteúdos nocivos, envolvendo crimes contra crianças e adolescentes, que representam quase 1/3 dos usuários de internet no Brasil, mas também fraudes, estelionato, crimes de ódio, apologia e incitação à violência, ou seja, há um conjunto de conteúdos que são considerados crimes no Brasil que tiveram sua circulação ampliada e amplificada durante a pandemia. Inclusive, casos de assédio e tentativas de aliciamento de crianças, também houve um aumento importante. Bom, e vamos começar falando sobre a lei recente de proteção de dados. Essa lei veio para evitar a divulgação de informações pessoais de brasileiros. Ela foi sancionada em 2018, mas só entrou em vigor em setembro de 2020. Primeiro, vamos entender o que são esses dados que precisam de proteção.
Vamos assistir a um vídeo didático produzido pela Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. Bem-vindo ao nosso vídeo referente à proteção dos seus dados. Você sabe o que são dados pessoais? Já ouviu falar em LGPD? Diversos países no mundo adotam medidas para proteger a privacidade e a segurança dos dados pessoais de seus cidadãos. Essas medidas de proteção entraram em vigor em meados de setembro de 2020 por meio da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas afinal, o que são dados pessoais? São todas as informações que podem identificar uma pessoa, como por exemplo, o nome, a data de nascimento, números de documentos pessoais, endereço, telefone, etc. E atenção, proteção de dado pessoal não é só para quem usa a internet, vale para todo mundo. Embora os dados pessoais pertençam a cada um de nós, a lei permite que eles possam ser utilizados pelo governo e pelas empresas, como por exemplo, os bancos e cadastros de proteção ao crédito. Esses usos podem ser para o fornecimento de serviços e produtos, a proteção do crédito, prevenção a fraudes, oferta de produtos adequados ao perfil dos clientes, cumprimento de obrigações legais e regulatórias, entre outras hipóteses da lei. Essas são as chamadas bases legais para o tratamento de dados. Ao fornecer os seus dados pessoais para alguém, você tem o direito de saber para que eles serão utilizados. Você também pode pedir para corrigi-los caso identifique algum erro. Alguns dados pessoais são considerados sensíveis. Por exemplo, origem racial, religião, filiação sindical, política e relativos à vida sexual. O uso dessas informações pelas empresas não pode ser para fins discriminatórios e deve observar bases legais específicas. As empresas podem utilizar essas informações sensíveis com seu consentimento ou para fins de pesquisa, para a proteção à vida e tutela da saúde, para a segurança e prevenção à fraude, para exercer direitos em contratos e processos judiciais em decorrência de obrigações legais ou de políticas públicas. As empresas devem tomar todos os cuidados para proteger os seus dados e lhe informar se acontecer algum vazamento. A Lei Geral de Proteção de Dados é um importante avanço para o país e uma conquista para todos os cidadãos. Bruno, quais são os principais avanços, né, dessa lei e o que acontece, a punição, né, para quem viola a LGPD? Bom, o principal avanço com essa lei, ela faz quase como se fosse um movimento que o Código de Defesa do Consumidor fez na década de 90, né? A gente tinha uma economia ali, um estágio avançado em termos de política industrial e assim por diante, e o que faz essa lei agora é fixar as regras do jogo de quais são os usos possíveis e não possíveis com os nossos dados, né? Num cenário onde que cada vez mais as nossas relações elas são permeadas, né? Não pelo que uma pessoa diz ou avalia a seu respeito, mas sobre o que um banco de dados diz a seu respeito. É assim que funciona com tomada de crédito, é assim que funciona se você vai ser elegível ou não para um benefício social, como Bolsa Família, como financiamento estudantil, é assim que você enxerga a publicidade que aparece na sua rede social e assim por diante. Então, é quase como se fosse uma repactuação das regras do jogo para a nossa própria convivência harmônica, né? Então, nesse sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela não vem para travar o uso de dados, mas ela vem muito mais para promover um uso responsável. E nesse sentido, ela prevê uma série de boas práticas, mas também, se eventualmente esse uso responsável ele não floresce, você tem punições, sanções, né? E elas são variadas, né? Você pode ter desde uma simples advertência, até mesmo uma publicidade daquele comportamento desviante, até mesmo questões pecuniárias fortíssimas, como multas que chegam até mesmo 50 milhões de reais. Tiago, e aí existem formas indiretas de conseguir um e-mail, né? Os seus dados, às vezes você preenche um formulário, tá lá os seus dados. E como é que a gente consegue impedir que eles sejam espalhados por aí sem o nosso consentimento? De fato, você está gerando e fornecendo dado a todo instante, né? Na hora que você acorda, a hora que você vai dormir, né? Você, quando vai à farmácia, a farmácia lhe pede número do CPF,
Quando você vai à academia, lhe pedem para autenticar sua entrada com impressão digital, ou seja, são dados biométricos. Quando você faz um pedido de comida num aplicativo, isso tudo está gerando dado e esse dado está sendo armazenado muitas vezes de forma insegura e o usuário ele não tem muito controle sobre a segurança desses dados. O que a gente tem visto recentemente são mega vazamentos de dados ocorridos não só em empresas, mas também no setor público, né? A gente teve vazamentos recentes de mais de 220 milhões de números de CPFs associados aos seus titulares, inclusive pessoas que já morreram, tiveram seus dados pessoais vazados e comercializados. Então, existe um desafio enorme que passa não só pela aplicação e a maior conscientização sobre a lei, mas também o avanço nos protocolos e mecanismos de segurança da informação por parte das empresas e também do setor público. Lembrando que uma empresa, eu posso sempre decidir não me relacionar com uma determinada empresa e me relacionar com um concorrente, se eu entender que aquela empresa ela não está protegendo adequadamente os meus dados, se ela tiver uma péssima reputação na área de proteção de dados, por exemplo. Mas o setor público, eu não tenho opção. Eu sou obrigado a fornecer dados ao setor público. Então, é também extremamente importante que o setor público ele esteja adequadamente preparado para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados e reforçar os seus protocolos de segurança da informação. Quem geralmente vende dados, Thiago? Só uma dúvida. Existem quadrilhas organizadas, crime organizado, crackers, empresas nacionais e internacionais que se dedicam a coletar dados indevidamente, ou seja, dados sem o consentimento do usuário e muitos ataques que acontecem contra infraestruturas tecnológicas de empresas e órgãos públicos, com o objetivo de obter dados pessoais que são vendidos, são usados para finalidades das mais diversas, sem o consentimento e muitas vezes sem o conhecimento do seu titular, ou seja, do usuário, que é o titular dos dados pessoais. A gente vai ter que fazer agora um intervalo e o Preservar é Lei faz uma pequena pausa, a gente volta já. O Preservar é Lei está de volta e a gente está falando de proteção de dados e crimes cibernéticos. Vamos assistir aos bastidores de uma campanha sobre sextorção, que é a ameaça de divulgação de imagens íntimas na internet. E esse vídeo foi feito pela cantora e atriz, humorista também, Clarice Falcão. Vamos ver. Ok, então aconteceu uma parada. Eu tô muito feliz de estar fazendo parte dessa campanha, desse projeto. É um assunto que me toca por vários motivos, assim. Como na escola eu não tinha muitos amigos, eu era muito da internet, sabe? Você mandou uma foto sua sem roupas, algo que você achou que não seria compartilhado. Agora, essa pessoa que tá com a sua foto tá exigindo mais e ameaçando contar pra todo mundo. Isso é sextortion. Pois é, essa parada existe. Acho que o que eu diria para uma pessoa que tá passando por essa situação é não se envergonhe. E a partir do momento em que você não se envergonha, o seu agressor perde todo o poder. E acho que a gente já tá num lugar muito melhor justamente por estar colocando esses assuntos para conversa, para diálogo. Mas acho que ainda tem muito caminho para trilhar, sabe? E se por acaso você conhece alguém que está passando por isso, conversa com essa pessoa e deixa claro que você vai estar lá, de qualquer jeito. Então diga para os seus amigos hoje mesmo que eles podem contar com você, pro que der e vier.
Bruno, a gente viu aí uma campanha importante, né? E eu queria que você esclarecesse para a gente o que é sextorção e se ela está prevista na legislação. É um crime já tipificado no nosso ordenamento, né? Extorsão, né? E a lei ela procura justamente ser neutra, né? A mesma extorsão que se praticava mais antigamente, utilizando de outros métodos, agora vem com essa perspectiva de você poder utilizar fotos de nudez ou algo onde que essa pessoa pode ser extorcida no sentido de você pagar um valor para aquele que é seu agressor, quem está fazendo aquela chantagem, né? Então, esse tipo penal já previsto, ele pode ser aplicado para esses casos de uma extorsão, digamos assim, digital. Eu acho que, para além de falar dessa perspectiva de criminalização, também é importante identificar como que isso tem uma questão de gênero muito posta e muito forte, né? Porque na maioria das vezes são mulheres que são vítimas desse tipo de prática criminosa. Então também tem uma questão que passa pelo aspecto social, e o vídeo explicativo, essa campanha, também procura sinalizar isso, como que mulheres, na sua esmagadora maioria, é quem são as vítimas desse tipo de extorsão baseado em chantagens de divulgação ou não de fotos de nudez. Tiago, eu sei que a Cifernet teve uma participação nessa campanha, teve a Clarice Falcão aí, humorista, chamando a atenção principalmente dos mais novos, né? Ela que tem uma influência, né? Ela é influencer também e acaba ajudando, né? Nessa educação, né? Das crianças, educação dos jovens, adolescentes. Também queria que você explicasse um pouco sobre os tipos de crimes cibernéticos e qual é o mais comum. De fato, quando a Cifernet decidiu trazer essa campanha para o Brasil, nós convidamos a Clarice para ser a protagonista e fazer a locução do vídeo com esse objetivo, de amplificar essa mensagem e levá-la para mais e mais usuários. A importância de conscientizar, principalmente crianças e adolescentes que estão usando a internet muitas vezes sem a supervisão dos pais. E essa é uma tendência que aumentou muito durante a pandemia, quando as escolas foram fechadas e que a escola também é um espaço de acolhimento, de convivência, e as crianças se viram de uma hora para outra obrigadas a ficar muito mais tempo expostas às telas, o que eventualmente pode implicar num maior risco de acesso a conteúdos indevidos e inapropriados à sua idade, mas também riscos associados a crimes como assédio e aliciamento. E também a sextorção, que é um crime previsto em lei no Brasil e que pode ter uma pena, só pode ser punido com uma pena de até 5 anos de reclusão. Além dos crimes sexuais, há também um aumento muito grande nos crimes de ódio, racismo, conteúdo neonazista, xenofobia, LGBTfobia, que passou a ser equiparada ao crime de racismo por decisão do Supremo Tribunal Federal em 2019. Houve um aumento muito expressivo esse ano de denúncias envolvendo conteúdo LGBTfóbico na internet, e apologia e incitação a crimes contra a vida e a violência, a intolerância religiosa, ou seja, esses crimes de ódio e preconceito e que promovem a discriminação e a estigmatização de grupos vulneráveis, ele tem crescido sistematicamente no Brasil, ano após ano, e essa tendência, infelizmente, continua prevalente agora em 2021, com base nos dados recentes que divulgamos no primeiro semestre desse ano. Só um parênteses, as redes têm os seus próprios filtros também, né, para evitar esse tipo de crime. Sim, as principais redes sociais, elas fazem moderação humana e também tecnológica do conteúdo que é postado pelos usuários, com o objetivo de detectar exatamente a conteúdos que violam os termos de uso e também que violam as leis. É o caso do conteúdo racista, do conteúdo LGBTfóbico, é o caso de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, tentativas de assédio, de aliciamento. Isso é feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a maior parte do conteúdo ele é removido voluntariamente pelas empresas, pelas plataformas. Para se ter uma ideia, a Cifernet recebeu nos últimos 15 anos
denúncias envolvendo mais de 900 mil páginas diferentes. Dessas, quase 700 mil foram removidas porque continham indícios de crime e as plataformas removeram, portanto, o conteúdo voluntariamente. Isso amparado não só pelos seus termos de uso, mas também por leis como o próprio Marco Civil da internet. Bruno, e o caso da Carolina Dickmann, a atriz, acabou sendo emblemático e um marco, né? Porque foi criada uma lei. Sim, nesse caso a gente acabou vendo uma atualização do nosso Código Penal para prever esse tipo específico de invasão de dispositivos, né? Porque naquele momento também havia uma grande discussão se o que a gente já tinha de crimes especificados na nossa legislação seria suficiente para acomodar essa conduta ilícita. E aí veio, até por conta de toda a comoção envolvendo a própria atriz, a previsão hoje ali especificada no nosso Código Penal. E depois, inclusive, acabou havendo uma nova atualização para aumentar a pena desses ilícitos. Mas eu volto ao meu ponto inicial, a questão de atualização da legislação como um todo, ela é ótima, ela é super bem-vinda. Mas antes de mais nada, a gente tem que se perguntar também como que as pessoas podem ter um sentido de autoproteção e também entender como que elas podem se precaver para não serem vítimas desse tipo de crime como um todo. E tem uma dica? Várias. Do ponto de vista de invasão de dispositivos, por exemplo, hoje, uma coisa que é muito comum, o famoso golpe do Pix ou mesmo do WhatsApp, você consegue ativar no seu WhatsApp um mecanismo onde que você tem tanto um mecanismo de senha para você poder acessar o aplicativo. Então, se o seu aplicativo, o seu celular é furtado, quem o furtou não vai conseguir já plenamente acessar a sua conta, e também, a depender do cenário, você consegue trocar chaves criptográficas, né? Onde que você conseguiria ter sempre a perspectiva de que eu estou falando com o Thiago. Então, se, por exemplo, o Thiago ele muda de aparelho celular, eu vou ser avisado que talvez não seja mais o Thiago, e aí eu vou checar a informação se é realmente o Thiago para quem eu estou mandando essa mensagem. Essa é uma dica básica, onde você acessa o seu WhatsApp e consegue ativar esse mecanismo, que é uma camada adicional de proteção. Outras coisas que você pode fazer é um detox no seu aparelho celular. A gente instala aplicativos que a gente não usa fazem 2 anos, 3 anos, mas ele continua consumindo dados a seu respeito. Então, por que você também não fazer um detox dos seus aplicativos digitais? A nossa vida é cada vez mais digital, e aquilo que a gente aprende no mundo offline, de certa maneira, a gente pode também transportar para essa vida mais datificada. Um software de espionagem chamado Pegasus, de uma empresa israelense, teria sido usado para invadir smartphones de milhares de pessoas, entre jornalistas, grupos de ativistas e políticos de oposição de 50 países. A informação é da Forbidden Stories, uma organização sem fins lucrativos de Paris, e da Anistia Internacional, e foi divulgada pela imprensa britânica e norte-americana. Segundo a Forbidden, os dados teriam sido vendidos para agências governamentais. Bom, Bruno, a gente continua com você. A Pegasus alega que o software é utilizado para perseguir terroristas e criminosos, mas quem garante isso? Não garante, e esse é o problema. Essa tecnologia ela pode ser utilizada, sim, para persecução de ilícitos, e ilícitos que devem ser combatidos, mas ela pode ser também utilizada para práticas autoritárias, para perseguição de dissidentes, políticos e assim por diante. E é por isso que, fora inclusive do Brasil, como por exemplo na Alemanha, onde já se analisou isso, se disse com todas as letras: é ilícito, é uma interferência desproporcional num direito fundamental que nós temos, que é o de privacidade e proteção de dados pessoais, e a corte alemã lá criou um novo direito fundamental, que é o da integridade dos dispositivos informáticos. Resumo, esse tipo de adoção de tecnologia traz mais riscos do que benefícios. E a balança, a conta não fecha, foi isso que a corte decidiu. É uma interferência desproporcional num direito fundamental. A questão que o senhor coloca é: se houve essa aquisição por parte do governo brasileiro, ou se havia
a pretensão de adquirir, é uma discussão que precisa ser colocada sobre os holofotes públicos e já dar o devido enquadramento jurídico, tal como já foi feito em outras jurisdições. Tiago, qual o futuro desse mundo cibernético, ou submundo cibernético, né? A gente vai ver aí uma guerra de hackers contra hackers para tentar e conter o vazamento de dados, ou essa guerra já existe? Olha, essa guerra já existe. Lamentavelmente, o futuro ele é desafiador e é sombrio até em muitos aspectos. Por quê? Porque a gente está exatamente numa fase de transição para novas plataformas e novas tecnologias, como, por exemplo, o 5G, que vão popularizar e massificar conexões de dispositivos à internet que são fabricados por empresas que não têm expertise, não têm tradição na área de segurança da informação. Então, fabricantes de geladeira, fabricantes de brinquedo, fabricante de eletrodoméstico, lâmpada, tudo vai ser fabricado e vai ser conectado à internet. Essa é a tendência com a chegada, por exemplo, do 5G, uma explosão do número de dispositivos conectados. E, lamentavelmente, a maioria desses dispositivos eles estão coletando e enviando dados sem qualquer tipo de segurança. Então, existem senhas que vêm padronizadas, senhas que vêm gravadas no próprio equipamento, no próprio hardware, que o usuário não consegue alterar, dados que são armazenados em nuvem, sem a devida proteção, o que facilita a atuação de criminosos e acaba gerando vazamento. Então, nos próximos anos serão tensos, eu diria, extremamente desafiadores no que se refere à segurança e à proteção de dados e garantia da privacidade do cidadão. É claro que muitos acadêmicos e cientistas e pesquisadores, organizações da sociedade civil e também alguns governos estão se mobilizando para fazer frente a esse desafio, mas é uma briga de gato e rato, porque sempre os criminosos estão um passo à frente, tentando tirar algum tipo de vantagem, seja ela patrimonial, financeira ou política, do uso indevido de dados pessoais. E a matéria-prima, muitas vezes, para esses crimes é justamente o acesso ilícito a dados pessoais que são coletados indevidamente ou que são obtidos ilegalmente a partir de ataques cibernéticos. Gente, é isso. O programa terminou. Agradeço a participação de vocês. Preservar a Lei fica por aqui. Acompanhem nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!